Bom, e agora chegou mais um momento de histórias curiosas. Olha, muitas são as especulações em torno do fim do mundo, né? Quem não se lembra da virada de 99 para o ano 2000? A ansiedade que se criou em torno do fim dos tempos. Uma bobagem, mas era visível, né? O assunto é de tamanho interesse que muitos estudiosos se dedicam a longas pesquisas sobre o assunto. E é sobre esse tema que eu converso agora com o pesquisador Tony Borges. Obrigado por ter vindo, Tony. Tudo bem? Tudo bem. Muito bem. Então, tem livro, tem tudo aí. Esse livro é o Armagedon 666, o Código Maldito. Ele é inteiro pautado em passagens bíblicas, é isso, né? Como é que se deu esse estudo? Bem, esse estudo se deu quando eu emigrei para o Japão, né? A minha vida eu tive aqui no centro, né? Tem alguns amigos até que mandaram um abraço para você, ali da 25 de março. Sim. Família Amushi e tudo mais que você conhece. Conheço. Alguns deles estiveram no teu casamento, mandaram um abraço. Então, quando eu fui para o Japão, né, eu não era mais comerciante e virei peão. Fui trabalhar na linha de montagem da Toyota. Sim. E com o tempo, né, fui visitado por um casal lá de missionários e eu comecei a pesquisar a Bíblia. Como eu sempre gostei muito de ler, eu achei interessante a leitura bíblica, né? Li a Bíblia inteira várias vezes. Quando deparei com esse número, 666, Apocalipse 13:18, que diz o seguinte: aqui é que está a sabedoria. Quem tiver inteligência, calcula o número da fera, pois é número de homem. Você vê, o próprio Criador convidar o ser humano a fazer uma pesquisa e calcular é matemático. E eu comecei a cruzar as profecias. E eu cheguei à conclusão que esse 666, na realidade, é a data do fim do sistema. É o número da besta apocalíptica. Foram os anos que Jeová Deus, né? Jeová ou Yahvé, em algumas traduções fala Javé, que traduzido para o português é Jeová. Foram os anos que Deus deu para o diabo para provar que nenhum de nós, os seres humanos, não vale nada. Fala, fizeste um ser humano tão ruim que eu consigo desviar a todos. E a Bíblia fala que não. Teve alguns, teve Cristo, teve Abraão, teve Moisés, teve uma série deles, o apóstolo Paulo, que ele não conseguiu desviar. Então, o livro é baseado em profunda pesquisa, a maioria das profecias já se cumpriram, e essa está para se cumprir, que vai ser no ano 666. O que você pretendeu com essa sua obra, do Armagedon 666? Quando eu comecei a pesquisar isso, na realidade eu pretendia doar o livro para o povo de Jeová. Estive em Nova York o ano passado, mas o povo de Jeová não aceita mais hoje, porque ia muitos livros do mundo inteiro e eles cortaram. Como na Bíblia fala, em Daniel fala, quando nós recebemos um entendimento adiantado, não pode ficar para nós. O mundo tem que saber do que vai acontecer. Por isso que me lembrou a minha filha Rose Borges e meu filho que está em Londres, Gregor Felipe Borges, falaram, pai, vamos fazer. E com a ajuda deles nós fizemos um livro visando ajudar a humanidade. Porque tudo que está aí é verídico e as profecias que já se cumpriram também confirmam isso. Bom, esse número 666 é um número emblemático, como eu te disse, né? É o número da besta, mas esse livro foi feito todo um cálculo em cima dele. Você fala o ano 666, mas como nós estamos no ano de 2011, o que você quer dizer com isso? Eu não sei se você leu aqui atrás. Não li. A primeira profecia, que é Gênesis 3:15, aconteceu lá no ano 4027 a.C. Hoje nós estamos no ano 2011. Somando as duas datas, estamos hoje no ano 6038. Falta 20 e poucos anos para chegar isso aqui. Agora, as pessoas que leem para entender. Claro, Porque aqui não tem mentira. Você fala também sobre evolucionismo e sobre criacionismo. Você fala sobre evolução e criação.
Qual é a sua opinião sobre isso? A minha opinião é o seguinte, pela pesquisa bíblica também, em Gênesis também fala de Nimrod, extremo opositor a Jeová. Por coincidência, quando você lê Darwin ao contrário, dá Nimrod. E eu comecei a pesquisar isso. E você pode ver que Charles Darwin viveu há mais ou menos 150, 160 anos atrás, e quando ele desenvolveu a tese dele, até ali todos criam na criação. E a partir de Charles Darwin, todo aquele que cria na criação, principalmente nas universidades, eram taxados como imbecis, burros, boçais. Então, veio até os nossos dias. Até hoje se ensina a tese da evolução. Mas se você comparar as duas teses, a única que tem lógica é a criação. Vários cientistas, está provado, nós temos alguns livros aí, que cientistas que eram evolucionistas, hoje já creem na criação. Este mesmo cria na criação. Então não é só o povo de Yahvé ou Jeová que crê nisso. Agora, uma das partes do livro, está dizendo aqui, fala sobre a verdade. E isso distou um pouco sobre a realidade do mundo. Na verdade é isso, né? Como é que você chegou a essas conclusões, Tony? A verdade está na Bíblia. Na boca de homem, diz a própria Bíblia que o homem é mentiroso. Mas a Bíblia jamais mente. Quando nós não entendemos, então temos que pesquisar profundamente, que as profecias, elas encaixam todas umas nas outras. Então, essa verdade, inclusive, ela não envolve dinheiro. Isso está registrado em Apocalipse 22:17, que fala que as águas da verdade são de graça, que é o alimento espiritual. Então, o nosso Criador, ele é um Deus que ele dá tudo aquilo para nós de graça. Agora, nós vemos tantas religiões aí ficarem bilionárias. Será que Cristo ensinou isso? Sendo que ele próprio andava de jumento e descalço e de chinelo. E diz na Bíblia que ele veio aqui para ser modelo. Que modelo foi esse? Que as pessoas que ficaram bilionárias às custas do nome Cristo, será que são cristãos? É uma pergunta que todo mundo deve fazer a si próprio. E o fim do mundo, ele é interpretado como o fim do sistema de coisas, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso também. Então, o fim do sistema, se você analisar o capítulo 24 de Mateus, 24:3, os apóstolos perguntaram para Cristo como é que iria terminar o sistema de coisas. Mateus 24:3. O próprio Cristo começou a explicar. Guerras, pestilências, fome, falsos profetas, terremotos. Quando chega no versículo 14, falou que teria que ter uma obra de pregação no mundo. Versículo 14. Em testemunho a todas as nações, então viria o fim. Quem é que está fazendo esse trabalho? Nós temos hoje no mundo inteiro, segundo pesquisas, 400 mil sacerdotes do catolicismo. O povo de Jeová tem 7 milhões, de casa em casa. Quem é que está fazendo essa obra? Então nós temos que ver que realmente isso não envolve dinheiro. Essa é a verdade. Para quem pesquisa, pode pesquisar a Bíblia e ver que realmente não envolve dinheiro. Quem é Yahvé, Deus? O judeu fala Yahvé. Em algumas traduções de João Ferreira de Almeida, fala Javé. E as testemunhas de Jeová falam Jeová, que é o mesmo nome. Javé, traduzido para o português, é Jeová. E o judeu fala também Yahvé, que também é Jeová. Então, não existe contradições. Se você perguntar para um padre, para um pastor, se é realmente assim, ele vai te confirmar que é. Quer dizer, é uma questão semântica só. Em algumas traduções, no Salmo 83:18 dos protestantes, está lá escrito Jeová ou Javé. Salmo 83:18 diz assim: para que as pessoas saibam que tu, cujo nome é Javé ou Jeová, somente tu és o Altíssimo. Então só ele que é Deus. Agora, o livro tem diversas mensagens destinadas também a homossexuais, às mulheres, aos norte-americanos, enfim, Tony. Você não tem medo ou preocupação sobre a repercussão dessa obra? Não, porque o nosso Deus é um Deus de amor. Ele ama a todos. Deus não discrimina ninguém. Deus não gosta de certas coisas que o ser humano faz. Desde o momento, até na Bíblia, o apóstolo Paulo fala que alguns dos discípulos de Cristo foram isso, homossexuais e faziam coisas erradas. Mas eles vieram à verdade e Deus os aceita. Então qualquer um pode ser hoje um servo de Jeová. Qualquer um.
Deus não discrimina ninguém. As mulheres também. Se você analisar como é que foi feita a condenação quando Eva pecou, Deus não deu a mesma condenação para o homem e para a mulher. É interessante isso aí. Ele fala para a mulher: terás dores de parto e terás desejo ardente de teu marido e ele te dominará. Quando acaba esse desejo ardente do marido, começa a complicar a coisa no casamento. Não dá risada, não, é verdade. Você sabe que é verdade. A mulher já começa a olhar para o vizinho e coisa parecida. Mas não é só o objetivo do casamento. O objetivo do casamento é para que a pessoa ame o marido e vice-versa. E se tiver respeito mútuo, o casamento vai bem. Se não tiver respeito, dificilmente vai bem. Aí está. Esse é o pesquisador bíblico Tony Borges, que trouxe para que nós pudéssemos conhecer o seu livro, que é o Armagedon 666. O ano é 666, o Código Maldito. Obrigado, Padre Ribeiro. Obrigado, querido. Obrigado.